Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Eu gostaria de começar essa palavra lendo Mateus capítulo 18, versículos 7 e 8. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou se o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo do inferno. Bom, essa passagem aqui do capítulo 18, essas palavras aqui foram de Jesus, onde ele está dando várias instruções para as pessoas. Quero explicar aqui o versículo 7 que nós lemos. Então, o versículo 7 fala sobre escândalos. Então, é natural ou é esperado que aconteçam escândalos. Vou ler aqui para vocês o que eu anotei. Que aconteçam escândalos no mundo, né? Na família, em vários lugares. Mas, ai daquele pelo qual o escândalo vem. Que é isso que o versículo 7 está dizendo. É natural que a gente saiba de escândalos, que continue acontecendo escândalos no mundo, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. No versículo 8 fala novamente, né, sobre escandalizar-se. Se a tua mão, se o teu pé te escandalizar, corta-o fora. Então, aqui, o escandalizar significa alguém que vive pecando. Quando essa pessoa vai tomar uma atitude parar de pecar? Se preciso for, arrancar de uma vez o pecado da vida sem dó nem piedade. Quando aqui fala cortar o pé ou a mão, não está falando literalmente. Você imagina, alguém rouba, vai cortar a mão. Aí alguém chuta outra pessoa, vai cortar o pé. Gente, isso aí ia sobrar o tronco das pessoas, né? Ia chegar o momento que elas iam morrer, porque não iam ter mais parte do corpo para cortar. Então a palavra de Deus não está se referindo a isso, literalmente, corta. Como alguns países aí, né? Ah, o homem que roubou lá vai ser punido, corta a mão dele para ele não roubar mais. Se ele continuar roubando, corta a outra mão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo assim, ó, que a dor de abandonar o pecado se equipara espiritualmente à dor de perder um membro do corpo. Vocês entenderam? É isso que a palavra de Deus está falando. Outra coisa também, por que eu escolhi ler essa palavra? Porque eu tive um sonho. Eu quero contar rapidinho aqui para vocês. Nesse sonho havia um homem muito religioso, que queria muito, muito fazer a vontade de Deus. E para agradar a Deus, ele disse assim, eu vou dar algo de mim para Deus. De repente ele foi lá, cortou o pé dele e colocou no altar e disse, Senhor, eu ofereço o meu pé para ti. Só que quando aquele homem cortou o pé, ele já não podia andar direito, ele precisava de ajuda, ou de pessoa, ou de bengala, ou de muleta. Só que esse homem não se contentou, ele achou assim, não, eu quero fazer mais para Deus, né? Aí ele disse assim, eu não quero mais ver coisas que podem me fazer pecar. Só que ele não cortou o olho, né, no meu sonho. Ele colocou uma venda no olho que ele disse que nunca mais ia tirar, que ele não pudesse enxergar nada. Ele fechou os olhos e enfaixou assim a cabeça para que ele não visse mais nada. Aí esse homem, além de estar com o pé cortado e estar com o olho vendado, ele não conseguia mais enxergar o caminho. Precisava de alguém para ajudar ele a chegar nos lugares. De repente, se eu me disse assim, eu não quero ouvir mais nada, né? Porque muitas coisas que eu ouço não fazem bem para mim. E ele tapou os ouvidos no meu sonho, então ele já não caminhava direito, não enxergava e não ouvia. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, esse homem se tornou inútil para o meu reino. E o que eu entendi à medida que eu fui pensando nesse sonho e falando com Deus? Essa palavra aqui diz que a dor de abandonar o pecado se equipara a cortar um membro do corpo, tá? É isso que essa palavra diz. Mas comparando com o meu sonho, significa o quê? Que as pessoas querem agradar a Deus e às vezes estão cortando de suas vidas coisas que Deus não pediu para cortar. E se tornam inúteis no reino de Deus. Porque aquele homem do meu sonho não podia mais andar sozinho para ajudar pessoas que estavam precisando de ajuda. Ele não conseguia mais ver e não conseguia identificar as pessoas que estavam necessitadas, porque ele preferiu fechar os olhos, achando que isso estava agradando a Deus. E quando ele tapou os ouvidos, ele não conseguia mais ouvir o clamor das pessoas. E o Espírito Santo me disse, esse homem se tornou um inútil para o meu reino. Então eu entendi assim, ó, que esse sonho, o homem deu para Deus o que Deus não pediu.
eu quero dar um exemplo para vocês. Alguém quer agradar a Deus e se santificar. E essa pessoa diz assim, vou fazer um sacrifício, vou ficar 21 dias sem comer doce. Porém, essa pessoa durante os 21 dias, ela vai para a internet de madrugada, quando ninguém está vendo, e começa a ver pornografia. Aí ela disse, eu não vou comer doce 21 dias para agradar a Deus, porque eu quero agradar a Deus. Mas fica esses 21 dias vendo pornografia. A pergunta que eu faço para você, o que Deus quer que essa pessoa abandone? O doce ou a pornografia? Entenda uma coisa, o doce é um mau hábito, tá? O doce traz, se a pessoa exagerar ou se a pessoa não souber consumir, ele traz um prejuízo para o corpo, porque o corpo não fica saudável, então é mau hábito. Mas assistir pornografia de madrugada é pecado. Então, às vezes, as pessoas acham que vão abrir mão de maus hábitos para agradar a Deus, porém Deus está dizendo, eu quero que abra mão do pecado. Mesmo que para abrir mão do pecado te doa. Às vezes vai doer tanto, tanto abrir mão do pecado que vai parecer que está faltando um pedaço do teu corpo. Um exemplo que eu quero te dar sobre essa palavra que eu li sobre faltar um pedaço do corpo. Por exemplo, num casamento, se o homem ou a mulher estiver traindo, tiver um amante, e se esse homem decidir, vou pegar aqui que seja um homem, tá? Se esse homem decidir consertar a vida dele com Deus, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que abandonar a amante. Porém, a amante já faz parte da vida dele. Ele vai sentir falta dessa amante fisicamente, ele vai estar longe dessa amante, vai estar pensando nela. Esse abandono desse pecado que é o adultério vai causar uma dor física nesse homem que decidir abandonar a amante. Então a palavra de Deus diz assim, ó, é melhor tu ir, né? Com dor, te doer para abandonar o pecado, do que tu não sentir dor nenhuma e ir para o inferno. É isso que a palavra quer dizer, né? Porque é muito difícil, é muito dolorido, é muito sacrifício abandonar algo que tu gosta, tu sabe que é errado, mas gosta de fazer. Então a palavra de Deus se refere a isso. E eu também vi um outro, eu estava procurando, não sei se acontece isso com vocês ficam procurando às vezes algum vídeo do YouTube para ver, e eu vi assim na capa do vídeo um pé flutuando dentro de uma igreja, um pé cortado, flutuando dentro de uma igreja que até uma certa altura assim que tapava o pé das pessoas, uma água suja. Aí eu fui ver esse sonho, o homem que teve esse sonho, né? Por que eu fui ver esse vídeo? Porque eu disse assim, olha, esse pé que está cortado, acho que foi o pé do meu sonho que eu tive, né? Porque no meu sonho o homem cortou o pé e ofereceu no altar. E eu fui assistir esse vídeo. E o homem que viu, teve esse sonho, ele disse que as pessoas olhou para a igreja e tinha muitas pessoas mutiladas. Uma cortou a mão, a outra cortou o pé, a outra arrancou o olho, porque o olho dela só via coisas que fazia pecar, né? E toda a igreja sentada nos bancos assistindo o culto e aquela água suja. Para quem não sabe, a água ela representa purificação. Se a água está limpa, é purificação para a nossa vida. Se a água está suja, porque nossa vida não está purificada. Então aquela igreja ofereceu para Deus coisas que Deus não pediu. Um cortou a mão, o outro cortou o pé, se tornaram inúteis religiosos. Quem disse que Deus tinha pedido o pé daquele homem do meu sonho? Quem disse que Deus tinha pedido para ele tapar os ouvidos? Então, esse sonho que eu vi lá no YouTube é um complemento do meu sonho, que foi que eu entendi, né? Que o Espírito Santo falou comigo. Então, as pessoas estão sentadas dentro da igreja inúteis religiosos. Por quê? Porque não estão fazendo o que Deus manda. Você tem que entregar para Deus e cortar da tua vida, entregar para Deus o que Ele pede e cortar da tua vida aquilo que Ele manda cortar. Porque se você não cortar aquilo que Deus manda cortar, você vai se tornar um inútil na obra de Deus. Você não vai ter mais serventia, né? Eu quero ler outra coisa aqui para vocês também. Desse sonho aí que eu vi o vídeo no YouTube. Aquelas pessoas na igreja eram inúteis para o reino de Deus. Ao invés de cumprir seu ministério, tornaram-se aleijados, que não conseguiam purificar suas vidas, mesmo estando dentro da igreja. Então é possível estar dentro da igreja e ser um aleijado religioso, e ser uma pessoa que não tem a vida purificada.
Existem pessoas que querem fazer a vontade de Deus e decidem cortar de suas vidas coisas para serem salvas e agradar a Deus. Porém, elas não estão cortando aquilo que Deus está pedindo, e sim aquilo que elas acham que deve cortar. Deus não quer pessoas religiosas. Ele quer pessoas transformadas e arrependidas do pecado que cometiam antes de conhecer o Senhor Jesus. Alguns, tentando buscar a santidade, afastam-se mais de Deus, porque se isolam de pessoas e às vezes acabam sendo hipócritas religiosos. Buscando a santificação, as pessoas se afastam de Deus em qual sentido? Eu vou fazer jejum, eu vou ficar afastado da minha família. Eu vou ficar no meu mundinho ali para mim me consagrar. Aí, às vezes, aquela pessoa não conversa mais com o marido, não conversa mais com a esposa, não tem mais relacionamento com os filhos, com a família. Ela acaba sendo um religioso que não está ganhando nem a sua própria casa para Jesus. Então, assim, servir a Deus é viver em sociedade e em unidade. Tudo que fizer você ficar afastado, tudo que fizer você fugir do convívio da família, da sociedade ou da igreja, isso não é de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa ter os seus momentos de consagração. Eu vou hoje tirar o meu dia para jejuar, para cantar louvores, para ler a palavra. Mas daí você avisa o teu marido e seus filhos para ele não acharem que você não gosta mais da família. A mãe entrou para a igreja, não dá mais bola para a gente, não sai mais com a gente, não vai tomar um sorvete com a gente. O marido disse assim, minha mulher entrou para a igreja, nem dormir mais na minha mesma cama comigo, ela quer, porque ela só quer passar a noite orando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que a palavra de Deus está falando. Oferece para Deus o que Ele está te pedindo. Não seja um religioso inútil dentro da casa do Senhor. Porque estar dentro da casa do Senhor não significa que fazemos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fazer o que Ele nos mandou. Ele não quer que a gente vire a cara para as pessoas, que a gente se isole, se torne mal educado. Eu conheço pessoa que antes era tão legal de aceitar, ela era tão legal e nem tinha aceitado Jesus. Depois que aceitou Jesus, começou a se achar a santa, né, o santarrão, e virar a cara para as pessoas. Eu não vou me misturar com o pecador. Pelo amor de Deus, quem pensa isso, eu não vou me misturar com o pecador, é o maior pecador de todos. Não tem como. Nós mesmos somos pecadores. Não tem como a gente viver nesse mundo isolado. Então guarda essa palavra no teu coração. Cortar algo de pecado da tua vida vai doer muito, que vai parecer até que estão te arrancando um pedaço do teu corpo. Então, a palavra de Deus fala isso, né? Que a gente tem que saber diferenciar maus hábitos de pecado. Vou falar do doce de novo. O doce, se comer muito, pode ficar diabético, ou quem é diabético vai passar mal. Então, isso é um mau hábito. Comer coisas que não são saudáveis são mau hábitos. Eu vou fazer isso para agradar a Deus. Talvez você esteja abrindo mão de um mau hábito, mas você não quer abrir mão do pecado. Deus quer que os seus filhos abram mão do pecado. Sim, também quer que abra mão dos maus hábitos, mas o pecado está em primeiro lugar, porque o pecado pode te fazer para o inferno. O mau hábito só vai fazer você viver sem saúde, mas pode ser que você até vá para o céu. Vocês entenderam isso? Então eu quero orar com vocês e pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar nas nossas fraquezas, sabe? Aquilo que está nos afastando de Deus, o pecado que está nos afastando de Deus. Que nós possamos ser perdoados pelos nossos pecados e que o Espírito Santo nos ajude a lutar contra esse pecado, mesmo que doa no nosso próprio corpo se afastar do pecado, que nós ouçamos a voz de Deus e façamos a voz de Deus para não nos tornarmos religiosos inúteis, tá bom? Vou orar com você. Senhor amado, neste momento eu oro com a pessoa que está assistindo esse vídeo comigo e te peço, querido amigo Espírito Santo, ajude cada um nas suas fraquezas. Senhor amado, primeira coisa que a pessoa precisa entender é onde ela está pecando, onde ela está errando. Segunda coisa que ela precisa entender, que é preciso abandonar o pecado para ser salva. Mesmo que abrir mão deste pecado doa, que tu ajude, Senhor, cada um nas suas fraquezas. Que cada um que ouvir a tua palavra possa ser salvo, possa se arrepender, possa ser nova criatura. E não seja um religioso hipócrita sentado dentro de uma cadeira da igreja, achando que está agradando a Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Queridos, se Deus quiser, semana que vem eu vou estar gravando um novo vídeo para o canal. Um beijo para você e tchau!